A maldição do filme Poltergeist. O filme Poltergeist, o fenômeno, completa 43 anos em 2025. Dirigido por Tobe Hooper, com roteiro e produção de Steven Spielberg, o longa-metragem é um dos clássicos do cinema. Na história, a família Freeling é assombrada por espíritos após se mudar para uma nova casa. Tudo fica ainda mais assustador após a caçula, Carol Ann, desaparecer. Desesperados, os pais buscam a ajuda de um exorcista. O terror, porém, ultrapassou as telas e Poltergeist ganhou a fama de ser uma obra amaldiçoada. A teoria surgiu após mortes repentinas de membros do elenco e histórias horripilantes sobre as gravações serem reveladas. Maldição parece coisa que só se vê em filmes de terror, mas há alguns que acreditam que esses contos possam existir na vida real. Um dos principais exemplos na cultura pop são as mortes, digamos, suspeitas, de 4 atores da franquia Poltergeist. Isso entrou na mitologia dos filmes, e a partir daí aumentou-se o impacto e o medo do público a respeito deles, tornando-se campeões em maratonas de Halloween no mundo todo. Dominique Dunne, Heather O'Rourke, Will Sampson e Julian Beck são os nomes dos artistas que participaram de pelo menos um dos 3 longas e faleceram. Porém, o mais intrigante é que eles vieram a óbito logo depois que estiveram nos sets de filmagem. Mortes na vida real do elenco. Morte de Dominique Dunne. Em novembro de 1982, meses após o lançamento de Poltergeist nos Estados Unidos, Dominique Dunne foi assassinada aos 22 anos. A atriz interpretou Dana, a filha mais velha da família Freeling, no primeiro filme da franquia. Ela foi estrangulada na calçada de sua casa pelo ex-namorado John Thomas Sweeney, que estava insatisfeito com o fim do relacionamento. Dominique foi levada ao hospital, mas não recuperou a consciência e perdeu as atividades cerebrais. 5 dias depois, os aparelhos que mantinham a atriz viva foram desligados. Morte de Heather O'Rourke. 6 anos depois, a atriz que interpretou a filha caçula da família morreu aos 12 anos. Heather O'Rourke fez o papel de Carol Ann nos 3 filmes da franquia e ficou conhecida pela clássica cena em que coloca as mãos na televisão e diz: "Eles estão aqui." A menina morreu após ter 2 paradas cardíacas e choque séptico em decorrência de uma obstrução intestinal aguda. De acordo com a mãe de Heather, em uma entrevista para a revista People, em 1988, a criança foi diagnosticada erroneamente com doença de Crohn, quando na verdade tinha uma estenose intestinal congênita. Além de Dominique e Heather, outros 2 atores morreram em meio ao lançamento dos filmes da franquia. Julian Beck. Já a história de Beck é muito mais bizarra. O ator que interpretou o padre do mal, Kane, no segundo filme, que é o reverendo Henry Kane em Poltergeist Jesus, morreu de câncer de estômago aos 60 anos. Ele foi diagnosticado com a doença antes das gravações e morreu em setembro de 1985, pouco antes do lançamento do filme. Will Sampson. Outra morte foi a de Sampson, que interpretou o papel do Xamã Taylor em Poltergeist II, O Outro Lado, 1986. Will Sampson, o ator que fez o exorcismo, morreu aos 53 anos em junho de 1987. Ele sofria de esclerodermia e morreu em decorrência de desnutrição e insuficiência renal pós-operatória. Já em 2009, 27 anos após o lançamento do primeiro filme, outro ator foi assassinado, Lou Perryman. Em 2009, 27 anos após o lançamento do primeiro filme, outro ator foi assassinado, Lou Perryman, que fez uma ponta como pedreiro no primeiro filme, foi morto com golpes de machado em sua casa por um homem de 26 anos. O criminoso era um ex-presidiário com histórico de problemas de saúde mental e vício em drogas, que admitiu ter matado Perryman para roubar seu carro.
Acidente de avião. O ator Richard Lawson, que hoje é padrasto da Beyoncé, sobreviveu a um acidente aéreo em 1992. No primeiro filme, ele interpreta Ryan, membro de uma equipe que investiga situações paranormais. O avião saía do aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino à cidade de Cleveland, Ohio. Em meio ao mau tempo, a aeronave decolou, mas não conseguiu ganhar sustentação, saindo da pista e atingindo vários obstáculos antes de parar em um corpo d'água, logo após o final da pista. Das 51 pessoas a bordo, 27 morreram, incluindo o comandante e um membro da tripulação. Em uma entrevista ao New York Times após o acidente, Lawson contou que deveria ter se sentado no assento 6D, mas uma aeromoça reconheceu o ator, convidando-o a se sentar na primeira fileira. Mais tarde, ele descobriu que pelo menos uma pessoa na sexta fileira morreu na tragédia. Ossos verdadeiros. Durante uma cena que acontece no terceiro ato do filme, Diane, a matriarca, é levada por forças sobrenaturais para a piscina da residência, em meio a uma forte tempestade. A chuva faz com que os esqueletos de vários corpos enterrados debaixo da propriedade ressurjam em torno da mulher, que entra em desespero. Na época da gravação do filme, a atriz JoBeth Williams estava tranquila, mas se desesperou mais tarde quando descobriu que os ossos usados na cena eram humanos. Em entrevista à revista Vanity Fair, Williams contou que ficou sabendo da história ao perguntar para o rapaz que trabalhou nos efeitos especiais do filme sobre a dificuldade de se fazer esqueletos de plástico. "Ah, nós não fizemos os esqueletos. Eles eram de verdade", respondeu ele. "Não sei onde compraram os esqueletos, mas aquilo me deixou com muito nojo", disse. Clima pesado no set que resultou em exorcismo. Apesar de não abordar um exorcismo na trama, o filme precisou passar pelo ritual na vida real para espantar as más energias. Segundo JoBeth, a equipe ficou tão desconfortável quando descobriu os esqueletos humanos que durante as filmagens da sequência Poltergeist II, o outro lado, o ator Will Sampson, intérprete do xamã indígena Taylor, realizou um exorcismo no set. Durante uma noite, ele retornou ao local das gravações para se livrar de espíritos obscuros. Após a prática, os membros disseram se sentir mais confortáveis. Terror nas filmagens. Durante as filmagens de Poltergeist, 1982, a boneca de palhaço quase realmente matou Robbie Freeling devido a um erro de animatrônica em que o braço do palhaço se apertou muito forte em seu pescoço. Quando o ator começou a gritar e protestar que não conseguia respirar, Spielberg pensou que ele estava improvisando. Os braços se apertaram a um grau perigoso, fazendo o ator mirim Oliver Robbins gritar que não conseguia respirar. Hooper e Spielberg erroneamente pensaram que Robbins estava apenas improvisando uma reação à cena. Mas quando o rosto de Robbins começou a mudar de cor, Spielberg percebeu que a criança não estava mais atuando. Spielberg correu para Robbins e teve que arrancar a boneca de palhaço mecânica, salvando a vida do menino da sufocação por pouco. Alguns sons foram deixados e as reações faciais genuínas de medo pré-resgate e fragmentos dos hematomas podem ser vistos ainda na filmagem original, apesar dos esforços de edição e ocultação de maquiagem. A atriz Zelda Rubinstein, Gatinhas e Gatões, que no longa interpretou a médium Tangina Barrons, fez uma sessão de fotos para a promoção de Poltergeist III, e nela foi possível ver uma estranha fumaça ao redor da atriz. A questão é que quando essas foram tiradas, nenhuma fumaça foi percebida no set. Zelda contou posteriormente, em entrevista, que sua mãe tinha morrido no exato momento que aquelas fotos estavam sendo tiradas. Após este evento, a atriz adoeceu misteriosa e subitamente. Há outros relatos de eventos estranhos durante as gravações dos longas. Algumas pessoas afirmam que no primeiro dia de filmagens do filme original,
as câmeras sofreram algum erro inexplicável e acabaram não filmando nada, desperdiçando completamente o dia de trabalho. A nova maldição de Poltergeist, o remake. A refilmagem de Poltergeist também presenciou alguns eventos inexplicáveis e assustadores, embora nada de muito trágico e terrível tenha acontecido durante a produção do filme de 2015. Os envolvidos com o longa vivenciaram alguns eventos sobrenaturais. Aparentemente, a casa onde as filmagens foram realizadas era mal assombrada. Nada no estilo Amityville ou da Mansão Belasco, é claro. O surpreendente é que o diretor Jill Kennan escolheu essa locação justamente por causa disso. Segundo ele, coisas estranhas aconteciam no set. Lâmpadas que subitamente estouravam, sinais de GPS que nunca funcionavam, drones que precisavam ser ativados em outros lotes, e diversos outros tipos de anomalias elétricas foram relatados durante a produção do remake. Sem relação direta com o filme, o diretor também afirmou que a casa que alugou para passar o período das filmagens era assombrada por um espírito feminino, que vestia trajes pretos e o seguia. Como se não bastasse, Kennan ainda contou que o espírito o acompanhou até as filmagens do filme. Relatos finais. O que dizem os atores sobreviventes? Oliver Robbins, que interpretou Robbie Freeling, um dos filhos da família assombrada, não acredita na maldição. Em entrevista ao Daily Mail em 2015, ele falou sobre o assunto. Não acho que ninguém que estava envolvido no filme levou a maldição a sério. Não existe maldição, apenas coincidências trágicas. Já hoje, as pessoas podem tentar ligar os pontos e criar algo a partir disso, mas provavelmente vão fazer ligações que não existem. São ótimas histórias assustadoras, mas no final não são verdadeiras, afirmou. Zelda Rubinstein, que interpretou a médium Tandina Barrons, também criticou a teoria em entrevista para a CNN. Heather morreu por causa de um problema anatômico, congênito, não detectado. Julian Beck morreu de câncer quando já estava mais velho. Will Sampson faleceu após receber um transplante de coração e pulmão. Dominique Dunne morreu nas mãos de um namorado extremamente mal intencionado. Essas são as razões. Não acho que seja uma maldição. Seria um favor acabar com essa porcaria supersticiosa, disse a atriz, que morreu em 2010, aos 76 anos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Para você é apenas um clique, mas para nós é muito importante sua participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.